Romanos 12, né? Enquanto as crianças vão indo. Esse mês de agosto a gente tem meditado no capítulo 12, né? O mês todo aí vai ser mensagens baseadas nesse capítulo 12. A gente já conversou do versículo 1 ao 2, no primeiro domingo do mês. Na semana passada, de 3 a 8. E hoje nós vamos de 9 a 10. 2 versículos. Vai servir de base aqui para a nossa mensagem, para a pregação dessa noite, né? Nós temos falado sobre a vida cristã na prática, né? Porque essa é a proposta do capítulo, né? O tema do capítulo. Romanos, como eu já expliquei em outros momentos aqui de pregação, tem uma divisão muito clara aqui, de 1 a 11, é uma parte teórica, teológica e doutrinária. O apóstolo Paulo explicando a obra da salvação, mostrando o lugar que nós estávamos, onde a nossa existência residia, né? No pecado, distante de Deus, separado de Deus. E Deus foi lá, pela sua graça e misericórdia, nos restaurou, através da obra da cruz. Então Paulo vai destrinchar esse tema de salvação, de nós éramos pecadores, agora salvos, e aí a partir do capítulo 5, ele também começa a mostrar como é que vive o salvo, né? Teologicamente, o que Deus fez por nós. Eu gosto muito do capítulo 8 de Romanos, para mim é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, no qual já começa dizendo que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículos como, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então, são textos que enchem o nosso coração, são textos doutrinários, né, que Paulo está expondo àquela igreja. E aí, a partir do capítulo 12, entra uma parte prática, né? Diante de tudo que foi exposto, tudo que foi apresentado, ou seja, diante de tudo que Cristo fez, como é que devemos responder aí a nossa ação, a nossa vida cristã na prática, no dia a dia. Então, não somente o capítulo 12, mas até o 16, né, vai trabalhar essas questões práticas. Mas a ideia desse mês de agosto é a gente focar nesse capítulo 12, que vai trazer algumas questões bem práticas acerca da nossa vida cristã, nos tempos difíceis que a gente tem vivido hoje. Então nós vamos hoje conversar no versículo 9 e 10, eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem aí com o seu texto, com a sua Bíblia, e diz assim o texto de Paulo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu vou ler mais uma vez, mas que é curto, para a gente gravar bem o texto. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, como? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus, oramos uma vez mais nessa noite, para que o Senhor seja glorificado e adorado através do culto, de forma específica agora através da palavra, mas que junto com essa adoração e essa glorificação, o Senhor faça uso desses 2 versículos para falar ao nosso coração, para gerar em nós, talvez, mudanças necessárias que a nossa vida precisa, transformações significativas que vai revolucionar a nossa vida cristã, o nosso papel como igreja no mundo, na sociedade. Eu oro para que o texto, ó Deus, salte aos nossos olhos e penetre ao nosso coração, promovendo vida e abundância, como diz a palavra de Deus. Ó Deus, eu peço por misericórdia sobre nós e que haja uma ação sobrenatural do Espírito, ó Deus, convertendo o nosso coração por meio das Escrituras. A despeito de quem prega, o compromisso do Senhor é com as Escrituras. Me ajuda a ser fiel ao máximo ao texto, para que o Senhor fale e fale de forma clara aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu que acompanho muito futebol, certa feita aí, acompanhando um pouco do futebol europeu, e todo treinador, após uma partida, ele tem que dar uma entrevista, falar do jogo. Isso é uma regra no futebol. E certa feita, um treinador europeu, português, nessas entrevistas, ele foi perguntado da diferença do jogador europeu e do brasileiro, porque
naquele time tinha muitos jogadores brasileiros, né? Então era um time europeu, que tinha jogadores europeus, mas também tinha uma boa base ali de jogadores brasileiros. E a pergunta foi, qual que é a diferença? Você vê a diferença entre o jogador brasileiro e o jogador europeu? E esse treinador, ele disse que há diferença sim. O jogador europeu, ele se comporta mais como uma empresa. Ele funciona dentro de uma racionalidade. Então ele cumpre aquelas metas, aquelas situações, e ele é um jogador assim aparentemente mais frio, mas ele faz o que é pedido a ele. Já o jogador brasileiro, ele diz que o jogador é mais emotivo, mais emocional, mais caliente, mais do improviso, né? Então, se o emocional do jogador brasileiro não tiver bom, ele não vai produzir tanto. Diferente do europeu. O europeu consegue separar o emocional da função, do trabalho. Então ele gera mais resultado, ainda que ele esteja passando talvez por um momento mais difícil dentro da sua casa, uma situação. O brasileiro não, ele é intenso. Então essa foi a resposta daquele treinador acerca dessas diferenças, né? Mostrando assim, essa questão mais emotiva, mais emocional do povo brasileiro. E aí eu também, em outras entrevistas, né, mudando de ramo, na área da música, eu que gosto muito de música, de um gênero musical específico, acompanho muitas entrevistas de bandas, e foi perguntado para uma certa banda, Mateus, que tipo de país, de público que essa banda gosta de se apresentar. E eles disseram, nós gostamos de se apresentar no Brasil, porque o povo do Brasil, eles cantam junto, eles vibram juntos, eles são emotivos também com a música, eles têm essa entrega na música. Então bandas internacionais também disseram a mesma coisa do povo brasileiro, né? Essa coisa do calor humano, da intensidade emocional, né? E aí uma abordagem minha também, olhando para a sociedade, para as nossas movimentações, tanto de futebol, tanto de música, mas também, por exemplo, num cenário político, a gente vai perceber que o povo brasileiro, na maioria das vezes, não todos, há exceções, mas a grande maioria, votam por emoção. Em que sentido? Vota na pessoa, não no projeto. Tem uma afetividade, desde o cargo municipal até a última instância presidencial. Há uma afeição pela pessoa, há uma afetividade pelaquele ser humano, e baseado nisso é o meu voto. Dificilmente um brasileiro vai falar assim, eu não gosto dessa pessoa, mas eu gosto do projeto, então eu vou votar pelo projeto. Diferente do europeu. O europeu provavelmente ele não ia levar em consideração uma questão afetiva e emocional, ele ia levar em consideração algo mais racional, mas um projeto. Então o brasileiro se movimenta nesse sentido. E aqui a minha fala não é nem uma crítica a isso, mas é só uma observação de como nós funcionamos na sociedade. Como a gente é mais emocional, mais afetivo do que racional. Pode abaixar um pouquinho, Rodrigo, só um grauzinho. Isso é inédito, tem que pedir para baixar o retorno. Então, queridos, nós como brasileiros somos um povo emotivo, um povo que age na paixão. E aqui não é uma crítica, é só uma constatação, e eu acho que isso é muito bom. Ser assim, ter esse lado emocional, ter esse lado caliente do coração, esse lado do sentimento, esse lado de demonstrar emoções e sentimentos. Eu particularmente gosto, sou assim também. Procuro ser intenso nas minhas emoções. Mas, irmãos, existe um problema nesse sentido. Quando a gente vai para a palavra de Deus, e a Bíblia, ela tem, André, um lado emotivo, emocional, mas ela tem um lado muito racional. Um lado assim que é branco, azul é azul e pronto. Não tem uma questão afetiva em cima daquilo. Principalmente, irmãos, quando vai tratar de algumas práticas cristãs, que é o que Paulo está tentando tratar aqui para nós no texto, junto com aquela igreja de Roma, falando acerca de práticas cristãs. E muitas vezes muitos cristãos têm dificuldade de praticar a palavra por questões emocionais e afetivas. Muitas pessoas acabam transferindo o mesmo sentimento que tem para o futebol, para a música, para a política, também para a palavra de Deus. Então, ele vive a palavra de Deus na medida que o seu estado emocional está equilibrado. Então, se ele está vivendo um momento de entusiasmo, aí ele vai ter uma aceitação naquilo. Se ele está vivendo um momento
mais difícil emocionalmente, mais apático emocionalmente, ele vai ter uma outra interpretação, uma outra prática cristã. E essa é a grande dificuldade, irmãos, da igreja brasileira. Essa é a grande dificuldade que a gente vê hoje no país, de escândalos, de coisas que acontecem na igreja. São pessoas que têm uma retórica, são pessoas, que têm um envolvimento emocional dentro de uma igreja, mas acaba caindo em escândalos, acabam caindo em corrupção, porque falta um pouco dessa racionalidade, falta um pouco dessa coisa da prática da palavra, independente do meu estado emocional, independente daquilo que eu sinto, mas o que a palavra diz é isso, e é isso que eu vou fazer. E nesse sentido, irmãos, a palavra de Deus ela é muito objetiva, ela é muito clara. Eu vou dar um exemplo, que antes de abordar o texto aqui que nós lemos, quando a gente vai ler os escritos de João, acerca do que é amar a Deus, ele vai dizer, quem é o que me ama? Aquele que cumpre os meus mandamentos. Ele não fala assim, o que me ama é aquele que faz uma declaração de amor para mim. O que me ama é aquele que faz uma cartinha cheia de beijinhos, de batom, e perfuma aquela cartinha, entrega para mim, e aí Deus recebe aquela cartinha e ele fala assim, como eu sou amado. Não! João vai descrever o amor de Deus como aquele sujeito que talvez ele não tem tanta demonstração afetiva, sentimentalista, mas ele olha para a palavra e fala assim, a palavra diz isso? Diz, então eu faço. Então aqui está falando mais de uma questão racional, lógica, de obediência, do que uma questão sentimental. Só que no contexto brasileiro, irmãos, nós somos o povo do sentir. Então, por exemplo, se você perguntar para algum irmão assim, o culto foi bom ou foi ruim? Ele vai dizer assim, hoje foi ruim. Por quê? Eu não senti nada. O louvor foi bom ou foi ruim? Foi frio. Por quê? Não me deu um arrepio. E a pregação foi xoxo. O pastor hoje estava sem unção. Por quê? Porque eu não senti aquele arrepio, meu coração queimar. Por que o brasileiro responde assim? Porque ele é sentimentalista. Porque é baseado na experiência, e hoje muitas igrejas favorecem desse estado exagerado, ou mais de dopamina, que a dopamina é algo bom, é um hormônio bom, quando você malha, você faz lá o atletismo, você faz lá a natação. Eu, quando eu faço minha natação, na hora que eu acabo, tomo um banho, me dá uma sensação assim de prazer, irmãos, assim, nossa, me senti o Gustavo Borges, depois que eu nadei. Dopamina. Mas o que acontece? O brasileiro viciou em dopamina. Então ele busca o prazer o tempo todo. E ele transferiu isso para a espiritualidade. Então a igreja passou um lugar de ser algo que vai projetar dentro do seu organismo o hormônio de dopamina. Então você baseia a sua fé, o seu comportamento no prazer, nos sentidos. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, irmãos, ela é muito racional. Até porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o idioma grego trata as coisas meio que na razão mesmo. E Paulo, que era um poliglota, Paulo que conhecia não somente a língua, o idioma, mas o pensamento grego, ele escreve essa carta aos romanos, falando justamente dessa prática objetiva cristã, que não é regada a sentimentalismo. E aí, irmãos, abordando um primeiro aspecto aqui, sobre essa questão, está no versículo 9, na primeira frase, Paulo vai dizer para aquela igreja de Roma, o amor seja sem hipocrisia. O que ele quer dizer com isso? Hoje a palavra hipócrita é uma palavra muito comum no nosso contexto, principalmente do desigrejado. Quando ele sai da igreja, você pergunta, por que você saiu, irmão? Porque lá só tem o quê? Hipócrita. E tem mesmo, vários, irmãos, vários mesmo. Sempre vai ter, sempre teve, sempre vai ter. Então hoje a palavra hipócrita é algo assim, uma conotação negativa. Mas no início lá, na era clássica da filosofia grega, essa palavra não era negativa. Era uma palavra utilizada, Fábio, para o ator. Aquela pessoa que tinha uma atuação dramática, uma encenação. Então os artistas, na época grega, da primeira fase ali da filosofia clássica, ao usar esse termo hipócrita, quem são os hipócritas? São os atores. No bom sentido do uso da palavra, são aqueles que atuam, são aqueles que extraem sentimento, que colocam sentimento numa apresentação.
O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é trazendo essa ideia grega de como o grego usava essa palavra hipócrita para falar acerca do amor. O que ele está dizendo? O amor cristão não pode ser como aqueles atores da Grécia Antiga que subia no palco, fazia uma boa apresentação, fazia as pessoas chorarem com as suas palavras, mas quando acabava a peça teatral, eles iam embora, viver as suas vidas como se nada tivesse acontecido, porque eles foram cumprir uma profissão, como são os atores de hoje. O que Paulo está nos ensinando? Que a nossa forma de amar, irmãos, precisa transcender o sentimentalismo. A nossa forma de amar, em primeiro lugar, precisa ser uma forma autêntica. O que Paulo está nos ensinando é: não ame de forma teatral, não ame de forma sentimentalista apenas. Ele não está condenando o sentimento, mas ele está chamando por uma prática autêntica do amor, que tem mais a ver, irmãos, com atitudes do que palavras. Tem mais a ver com aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Tem mais a ver de como a gente vive do que com aquilo que a gente prega. Você vê pessoas pregando eloquentemente, mas a vida não é compatível com aquela mensagem. Aí eu pergunto para você, o que está falando mais alto? A retórica ou a vida? Nos casamentos, quando você vai conversar sobre alguns dilemas, aí o marido está lá, não, é que minha esposa está fria comigo, está acontecendo isso e tal, aí você vai conversar com a esposa, mas por quê? Ah, porque eu acho que ele não me ama. Não, mas eu amo, eu falo para você que te amo todo dia, mas você não demonstra. Eu quero demonstração do seu amor. Quantos homens, irmão, já caíram nesse negócio de falar para a esposa todo dia que ama, mas esse amor que sai das palavras, do vocabulário, não atinge o coração da esposa. Por quê? Porque precisa de uma ação prática que comprova esse amor. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, voltando algumas páginas, você vai ver, se não me falha a memória, no versículo 8, ou no versículo 6 ou 8, é um desses dois, que Deus prova o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus apenas não olhou para nós assim, eu te amo. Ele não apenas fez uma declaração, como foi feita para Jesus no batismo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele demonstrou na prática. O que Paulo está nos ensinando, irmãos, que a nossa forma de viver e de amar as pessoas, sejam elas de casa, sejam da igreja, seja do trabalho, precisa ser algo sem a hipocrisia, ou seja, sem a demonstração sentimentalista e teatral, a não ser que o sentimento é verdadeiro, a não ser que o sentimento é resultado de uma prática. É aquela pessoa que, de tanto fazer algo por alguém em relação a outro em amor, ela é levada às lágrimas de emoção, porque aquilo está intrínseco no seu coração. Mas as lágrimas, o sentimento, ele veio porque teve uma ação concreta. Mas o contrário é verdadeiro. Existem pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo, mas não obedecem a sua palavra. Existem pessoas que dão tapinha nas suas costas, falam, nós estamos juntos, mas não estão juntos. Existem pessoas que dizem que amam um ao outro, mas na prática não é isso. Existem pessoas que estão preocupadas com os pobres, mas na prática não faz nada em relação a eles. Discurso é a palavra hipócritas, do grego. É alguém que sobe num palanque, é alguém que sobe no palco e faz uma dramatização da vida, que leva as pessoas às lágrimas, que levam as pessoas a pensar coisas boas acerca da sua apresentação, mas na verdade ele nem acredita naquilo e nem vive aquilo. Paulo está falando, sabe o que Cristo fez quando Deus provou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo? Nos justificou nele, agora temos paz com Deus, como está no capítulo 5. Sim, o que eu faço agora? Eu amo, como? Sem ser hipócrita, mas com ações objetivas e concretas. Irmãos, meu pai nunca disse assim para mim, ô filhão, eu te amo. Meu pai viveu 71 anos.
Sou ruim de matemática, mas não lembro quantos anos eu tinha quando ele faleceu. Foi em 2014. Faz a conta alguém para mim aí. Eu tô com 38, ele morreu em 2014. Quantos anos eu tinha? 20 e pouco aí, isso aí. Os 20 e poucos anos que eu vivi com meu pai, Márcio, ele nunca falou assim, ô filhão, eu te amo. Ele nunca me deu um abraço frontal. Era abraço de lado assim, ó. Sabe aniversário? É ruído que sai do povo antigo. Eles não falam assim. Você pode ver um senhor tá andando na rua, ele não vai dar bom dia. Esse dia eu falei lá no condomínio, fui dar, o pessoal pensou, a Julia falou, pai, por que você não fala bom dia? Você fala, falei, ele falou, também. Isso é uma linguagem universal. Isso é um cumprimento dos antigos. Tem uns que falam, oba. Meu pai era desses. Nunca disse pra mim, eu te amo. Nunca escreveu uma cartinha. Nada. Mas um dia, irmão, André, o dia que eu fiquei com a pedra no rim, a primeira vez que eu nem sabia o que era o negócio, irmão, começou a doer. E onde a gente morava, choveu muito forte, você lembra? Já começou a alagar, e a gente com balde pra água não entrar dentro de casa, e no meio do negócio começou a doer. Falei, ele tá com o corpo mole aí, ó, não quer tirar água. Fui pra cama, comecei a gemer e chorar de dor. Meu pai largou tudo que estava fazendo, rasgou, entrou dentro da minha casa, lá que ele estava ali perto, e falou assim, meu filho, o que está acontecendo? Deus! E começou a me tocar, irmãos. Eu vou dizer, foi um dos melhores dias da minha vida, irmãos, de sentir o amor do meu pai. Nunca disse que me ama, mas eu ver ele saindo, da onde ele estava, para ir ao meu encontro, enquanto eu estava com uma dor, irmãos, a atitude dele falou mais que muita gente que já me disse que me ama, que me admira, que eu sou isso aqui, aquilo e tal. É o amor, irmãos, autêntico. Ele tinha aquilo para dar. Ele bebia, lutava com álcool, cigarro, com vício. Mas o jeito dele amar era daquele jeito. Era e no momento que eu estava com dor, era ele que foi lá. Meu filho, o que está acontecendo? Um pai bêbado, irmão, que conseguiu demonstrar amor. Sabe o que é triste? Que às vezes a gente crente, com a palavra de Deus, com a vida tudo certinha, não consegue. A gente é da performance. Então, irmãos, o que Paulo está nos ensinando? Que o amor seja autêntico. E amar de forma autêntica, irmão, não é passar a mão na cabeça das pessoas, não é falar o que elas querem ouvir. Às vezes você vai falar coisas difíceis para elas, porque realmente você ama. Quem é pai aqui sabe, às vezes nós temos que falar não para os filhos, não é porque a gente não gosta, é porque a gente sabe que se falar assim vai dar problema lá na frente. Mas hoje a gente vive uma sociedade tão doente, viciada em dopamina, que não suporta um não. A gente não consegue tratar temas mais, porque a gente parece estar tratando pessoas. Se a gente faz considerações acerca de alguém, de alguma situação, você não gosta de mim. A gente não consegue dialogar mais sobre temas, porque tudo virou sentimental. Porque a gente trouxe a dramatização grega para a nossa vida. E aí, nesse sentido, o José Mourinho, treinador europeu de Portugal, está certo em falar que o jogador brasileiro é muito emotivo. Então, às vezes alguém tira ele do sério, ele é expulso, ele sai do jogo, ele prejudica o time, porque ele é baseado na emoção, porque ele não suporta uma situação contrária. E aí, irmãos, quando a gente é criado assim, a gente não cresce, não amadurece. A gente só enxerga amor de um jeito, com dopamina, com prazer, não com obediência. Então, queridos, qual é a forma de amar? Autêntica. Qual que é a forma autêntica? Talvez você não é a pessoa romântica, mas você tem atitudes de amor em relação a outro. Faça aquilo que está ao seu alcance. Meu pai nunca disse que me ama, mas ele correu até o quarto dia que eu estava enfermo. E aquilo demonstrou amor por mim. Às vezes a gente fica muito preocupado, irmãos, de ser o sentimental. E às vezes não está comunicando amor nenhum. E às vezes você é pai e mãe, por ter medo do seu filho, talvez dele te desprezar, você não suportar o seu filho dizer para você, eu não te amo mais, você vai abrindo concessões, vai cedendo, em nome desse sentimentalismo. E lá na frente, você e seu filho vai pagar uma conta muito cara, porque você não posicionou em amor com ele. Porque você ficou com medo de ficar ofendido. A gente vive uma geração que os nossos filhos não podem ser ofendidos. Quem disse isso, irmão? Que geração que nós vamos criar?
Os ossos não pode ser frustrado, não pode ser ofendido, não pode perder. Que mundo é esse? Olha, vem cá, você que tem quase a minha idade ou mais velho, dos 40 aí para cima, quantas frustrações você teve na sua infância? Você morreu, irmão? Você está aí, ó. Mas agora a nossa geração não pode falar nada. Aí está lá no trabalho, primeiro emprego, o chefe dá uma ordem, eu não quero mais trabalhar aqui. Por quê? O chefe falou duro comigo. Aí você vai ver o que o chefe falou assim, cara, você pode pegar isso aqui para mim? Essa é a geração que a gente vive, irmãos. Não consegue ouvir um contraditório. Como é que vai ser o mercado de trabalho de amanhã? Não é um país de primeiro mundo, irmão, que está todo mundo empresariando, não. A gente tem muito CLT aí, precisa trabalhar mesmo, carteira assinada. Como é que vai fazer com o patrão? Então, irmãos, que tipo de amor é o nosso? Sentimentalista? Hipócrita? Da coisa teatral? Ou é um amor autêntico? Que quer o bem da pessoa? Então, irmãos, em primeiro lugar, uma vida cristã na prática desenvolve essa capacidade de amar autenticamente as pessoas. E o amor verdadeiro, irmão, não é aquele que eu amo para receber algo em troca, eu amo porque amo. Ô, irmão, eu sou pastor de igreja, lido com gente o tempo todo. Tenho meus posicionamentos, tenho minha forma de pensar. Eu não sou trouxa, eu sei que eu não agrado todo mundo. Mas você acha, irmão, que eu vou deixar de amar as pessoas porque alguém me rejeita? Alguém não concorda comigo? O meu amor não é pautado no amor do outro, o meu amor é pautado no amor de Deus. Se Deus me ama, Ele me chamou para amar. Ele não falou assim, ame se alguém te amar, ame se alguém te corresponder. O que a palavra de Deus, através de Paulo, lá em Efésios capítulo 5, vai falar da função dos maridos no casamento? Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mas não fala para a esposa amar o seu marido. Fala para o homem amar a esposa. Hoje a gente vive num tempo, irmão, que a gente precisa ser correspondido para poder fazer as coisas. Sai dessa, irmão. Ame porque você é cristão. Ame porque Cristo te amou primeiro. Não baseie o seu amor naquilo que você recebe das pessoas. É por isso, irmãos, que a gente vive num tempo de muita carência. E eu vou ser realista com você. Esse mundo, meu irmão, ele é duro mesmo. Talvez a nossa carência, Luiz, não vai ser suprida. Você está lá no HC, lá na farmácia, trabalhando, talvez o seu chefe vai passar por você e vai falar assim, não fez mais que obrigação, irmão, vai trabalhar, cara. É assim a vida, irmãos. Mas agora nós somos movidos assim por uma troca. Porque me amou. Irmão, a gente precisa amar de forma bíblica e autêntica, sem a coisa do teatro grego, sem a hipocrisia. Amar porque Cristo me amou. E como eu amo? De forma autêntica e verdadeira. Se você é sentimental, pastor, eu amo assim mesmo, eu sou meloso, irmão, continue então. Mas se você não é, não faça um teatro para a pessoa achar que você está amando ela, seja você mesmo. Lógico, irmão, no casamento você tem que dar uma melhorada também, né? Estou falando da vida, né? Casamento você é romântico, né? Dá um jeito, tem bruto romântico também, dentro da sua brutalidade você consegue, tem as mulheres que gostam. Quando eu falo brutalidade, irmão, vamos lá, não é sem educação, não é desrespeitoso, não é nada disso. É o jeito antigo de ser, mas que tenta ali, dentro das suas condições mentais, ser romântico. Então assim, não estou tirando o romantismo, agora você não vai chegar na sua casa lá e ser um truculento, não é isso. Mas é ser autêntico nos seus sentimentos e nas suas relações. Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende nesse versículo 9, o porquê que existe o amor hipócrita, porque Paulo está dizendo, o amor seja sem hipocrisia, seja sempre que tem um amor hipócrita. E ele vai explicar, no versículo 9, ele fala assim, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Segundo lugar, irmão, a gente precisa buscar discernir as nossas intenções. Quando Paulo fala detestai o mal e apegando-vos ao bem, ele está dizendo que existe, ele está considerando que há pessoas que se alimentam do mal. E tem dificuldade de se apegar com o bem. Porque se apegar com o bem, é como se fosse uma força contrária.
É correr contra o vento, o mar. Você vai subir as montanhas lá, é correr contra a velocidade do vento. É uma força propulsora ao contrário. Agora, o mal não, irmãos. O mal, a gente já nasceu com malignidade em nossos corações. Só que se a gente não detestar, a gente não fizer uma análise, tiver o discernimento de nós mesmos, de observar que o nosso coração, ele é corrupto, ele é corrompido, não fazer essa análise sincera, irmãos, a gente corre a ser um hipócrita. De amar de forma hipócrita. Então Paulo está falando, se afaste do mal, deteste o mal e se apegue ao bem. Ou seja, o mal eu preciso detectar ele dentro de mim. Se eu não detectar, eu não vou procurar o bem, eu vou achar que está tudo certo. Então, qual que é o chamado para mim e para você? Buscar uma vida de discernimento, irmãos. Que a gente às vezes cai numa pilha aí, irmão, achando que os outros é ruim e nós é bom. Ah, fulano é ruim, irmão. Como diz o Batoré, acha que é bonito ser feio? A gente precisa olhar no espelho, irmãos, mas no espelho da alma. Às vezes você fala, não, pastor, eu sou bom, não estou matando, não estou roubando, não estou traficando, não estou bebendo, não estou fazendo relação sexual ilícita, não estou fazendo nada dessas coisas, então eu sou joia. Não, irmão, não é isso aí não. É aqui dentro. É possível você dar uma cesta básica para alguém com a malignidade no seu coração. É possível você chegar lá na família carente, numa cesta básica, mas o seu pensamento é, eu quero mostrar que eu abençoo mesmo. Quero mostrar que eu sou melhor que o Mateus mesmo, porque eu que dou e ele não. Maligno. Então é possível fazer coisas boas, coisas lícitas, com a motivação maligna no coração. Agora, isso é exclusividade de alguns? Não, todos nós. Nós precisamos, irmãos, ter essa coragem do Salmo 139, falar assim, Deus, como foi lindo aqui, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Aí Deus fala assim, rapaz, tem vários. E agora? Detestai o mal e apega-se ao bem. Como é que eu faço? Você olha para a malignidade do seu coração e fala assim, eu detesto você, sujeito. Eu não aprovo os seus sentimentos, eu não aprovo essas atitudes. Agora o bem está ali, agora eu tenho uma iniciativa, uma ação prática de procurar fazer o bem, me agarrar com as coisas do bem. Isso não é sentimento, se apegar ao bem é ação. É você olhar para dentro de si, eu detesto esse tipo de sentimento que eu estou tendo, isso é corrupto. E o que eu faço para combater? Primeiro, eu detesto ele, eu identifiquei. Segundo, eu vou abraçar coisas boas na minha vida. E aí Filipenses capítulo 4, irmãos, dá uma boa dica para nós. No que devemos pensar, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Nisso ocupe o vosso pensamento. Agora, não adianta, se eu não fazer uma análise e achar que o problema do mundo está no outro, não está em mim, eu nunca vou sair desse sistema, eu vou ser um hipócrita, um teatral. Enxerguei o problema em mim, o que eu faço? E agora, Senhor, eu vou me agarrar com as coisas do bem, eu vou procurar ocupar minha cabeça com as coisas que promovem o bem. Ainda que no primeiro momento você faz ainda na hipocrisia, mas se você começar a se esforçar e praticar, aquilo vai virar um hábito na sua vida. Abençoar pessoas, ocupar o seu coração com coisas boas. Isso é vida cristã na prática, mas eu não estou falando de sentimentalismo, isso aqui é ação concreta. É aquele sujeito que ele tem problema com bebida, com vício de bebida. Irmão, não vai no bar, irmão. Não, mas eu vou ali comprar um chicletinho. Vai no mercado, irmão. Estou com problema no vício do álcool. Estou com problema no vício do jogo. Vou lá na lotérica. Agora é esse tigrinho, essas coisas que eles falam aí. Caça-nique, sei lá. Graças a Deus eu tive outros vícios. Esse aí do jogo nunca tive, não. Mas não, eu vou lá. Eu não detesto o mal, Pedro. Eu vou sabe? Eu sei que aquilo me leva, irmãos, para o mal, e eu fico alimentando aquilo, eu fico namorando, eu fico petiscando aquela situação. Não, irmão. Gente, homens que flertam com adultério, lá na firma, na empresa, que fica ali? Fica ali, cozinhando o galo, ali, naquele negócio. Irmão, deteste o mal e se apega ao bem. Aí tem os irmãos da rede social, Fábio. Tá lá, as irmãs lá, do biquíni, as irmãs não sei da onde, as irmãs, e curtindo. Aí dá um problema no casamento. Irmão, deteste o mal e se apega às coisas do bem. Se o teu olho te faz pecar, amigo, arranca. Não é literal, irmãos, mas é você identificar o problema
e você neutralizar ele na raiz. É você pegar os gatilhos e você encerrar com ele. Eu tenho amigos, pastores, que eles falam assim, eu não tenho rede social. Eu falo, irmão, você precisa ter, você acompanhar o movimento do mundo, das igrejas, o que está acontecendo no país, as coisas. Eu não dou conta, eu me perco, então ele não entra. É assim, irmãos, tem certos lugares, tem certas músicas, tem certos filmes, tem certas conversas, tem certas rodas que a gente precisa identificar, Osmar, e detestar o mal e se apegar ao bem. Tá vendo que aquele sujeito, irmão, só fala besteira na sua cabeça? Sai dele, irmão. Vai se apegar ao bem, vai com aquele crentão que só fala aleluia o dia inteiro. Às vezes esse é o remédio. Identifique que você é presa fácil. Identifique que o problema não está apenas no outro. Ah, não, o problema está na cerveja. Não, o problema está na mão que pega. Ah, porque tem que fechar os bar, pastor. Não, irmão, o cara está ganhando o dinheiro dele, está sustentando a família dele. O problema está na mão que vai até o bar comprar um chiclete. Ah, pastor, o problema está na mulherada. Olha o jeito que ela se veste. Não, irmão, o problema está nos seus olhos, na sua cobiça, no seu desejo, que você acha que isso é normal. Está tudo certo, porque ninguém está vendo. Paulo está dizendo, detestai o mal e se apegue ao bem. Você vai ter condição de amar de forma autêntica. Por fim, queridos, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. E aqui eu faço um destaque, irmãos, nessa palavra fraternal, esse tipo de amor fraternal que Paulo está dizendo. É o amor de família. Por exemplo, quem tem um irmão, quem tem um parente, por mais que tenha as desavenças, mas é irmão, né? É família. E aí o terceiro ponto, irmãos, compete menos e ame mais. Sabe por quê, irmão? Honrar uns aos outros, você precisa sair do campo da competição, senão você não consegue honrar uma pessoa. A gente vive num mundo tão doente, irmão. A pessoa está o tempo todo competindo. Já viu, Felipe? Está na roda lá. Fui lá para Punta Cana. Não, eu fui lá para o Polo Norte. Ah, eu fui para o Polo Sul. Não, eu fui para Marte. Eu e o Elon Musk, nós estamos combinando a viagem para Marte. E eu já sou o primeiro lá na fila. Ah, irmão, cansa, hein? Estou dando exemplo exagerado. Uma hipérbole aqui, mas a vida comum, irmão, a gente tem dificuldade de honrar as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente não suporta o outro honrado. Porque parece que o outro honrado significa que a gente perdeu. Parece que elogiar alguém significa que eu sou um derrotado. Isso aí, irmão, é problema de identidade cristã. E aí Paulo está dizendo, ame o amor fraternal. Por quê? O amor de irmão é assim, irmão, está lá meus irmãos lá. Se meu irmão vai mais longe do que o irmão, eu não tenho condições de ficar triste com ele, eu fico feliz, ele é meu irmão, eu quero que ele vai bem. Eu quero que ele seja abençoado. Você não fica lá com o seu irmão lá, você fala, tomara que está errado essa faculdade que ele está fazendo. Tomara que ele seja mandado embora do emprego. Tomara que o casamento dele não dê certo. Irmão, se você tem um irmão de sangue mesmo, e pensa que você está doente. Porque até, irmão, até o ímpio mais pecaminoso, ele tem uma questão de família. Ninguém mexe com o meu irmão. Eu lembro, irmão, quando eu era adolescente, meu melhor amigo estava lá comigo na roda, começou a tirar sarro do meu irmão mais novo. Ah, irmão, eu caí na porrada com ele na rua. Não tinha motivo nenhum de brigar com ele. Ele era meu melhor amigo, mas é família. Crianças, não façam isso em casa, tá? Era ímpio. Não, porque o pastor falou que briga na rua. Eu tô brigando porque o pastor pregou, irmão. Interpreta o texto. Eu era adolescente, sem Jesus. Hoje a gente tem outra forma de defender quem a gente ama. Mas o recurso emocional, físico que eu tinha, irmão, era sair no braço com aquela pessoa. Como que você vai tirar sarro do meu irmão na minha frente? Porque é família. E meu irmão, a gente tinha nossos atritos, Pedro. Mas quem tem que falar mal do meu irmão sou eu. Os outros não. Família é assim, irmãos. É igual quando você está casado, aí a esposa chega e fala assim, não, porque meu pai, minha mãe, não sei o que. Aí você entra na... É porque ele é assim mesmo. Opa! Você não. Quem fala mal do meu pai e da minha mãe sou eu. Você não fala não. Não é assim às vezes? A pessoa vem contando, aí você entra nadando. É verdade mesmo, ele faz isso mesmo. É sogra, não sei o que. Não, peraí. Deixa que eu falo isso.
Por quê? Tem um vínculo familiar. Só que na igreja a gente não é assim. Na igreja, a gente está competindo. Na vida, no trabalho, a gente está competindo. A gente não torce para a alegria dos outros. Depois nós vamos falar em outras pregações, alegrar com os que se alegram. A gente tem dificuldade de honrar as pessoas, de valorizar as pessoas. Das pessoas ser tão honradas e valorizadas, de chegar a um ponto de ser melhor que a gente. Porque parece que o outro sendo bem amado e bem honrado é prejuízo para mim. Isso é tão pequeno, irmãos. Tão mesquinho e tão infantil. O amor cristão que entra na nossa vida a partir do evangelho, irmãos, é o que faz a gente considerar o outro acima da gente. E honrar uns aos outros. Ainda que financeiramente, intelectualmente, em algumas áreas, ele seja limitado e nos seus olhos você vê, não, eu tenho mais capacidade com ele. Deus não está medindo por ele estar falando, honre as pessoas. Trate as pessoas com honra. A gente vai conseguir isso, irmão, se a gente parar de competir e amar mais. Tem pastores que não conversam com outros, sabe por quê, Mateus? Porque eles estão competindo qual que a igreja é melhor, qual o ministério. Uma vez um pastor veio aqui, irmão, nessas reuniões de presbitério, na época da pandemia, e a primeira pergunta que ele fez para mim, André, quantos membros tá indo lá? Porque na minha tá indo tanto. Tipo assim, qual que tá indo mais? Eu falei, irmão, nem sei, nem fico contando, não sei. Competição. E o amor fraternal de irmão é assim, eu posso divergir, mas é meu irmão. Eu posso ter pensamentos diferentes, contrários, em várias áreas da vida. Irmão, pensa no desafio que é o corintiano, irmão. Difícil, hein? Difícil essa turma. Olha o Barco Duro lá, ele tá ali, ele sabe. Irmão, ainda bem que perdeu ontem, irmão. Semana passada, aqueles caras do Palmeiras, cadê o Alexandre? É luta, irmão. É luta. E o cunhadão corintiano não vai amar, irmão. É difícil, irmão, mas é irmão. A gente ama. Igreja é assim, Fernando, é diferente, mas a gente ama. Lá no trabalho é diferente, aquela pessoa não tem a mesma cosmovisão que você, não pensa igual a você, mas a gente ama. O tio de Minas, ele não é convertido ainda, ele fala abobrinha, ele bebe, ele sobe em cima da mesa, ele quebra, ele briga. Mas nós somos chamados a amar, irmãos, a honrá-los. A Bíblia fala de honrar pai e mãe, mas fala que tipo de pai, que tipo de mãe que tem que ser honrado. Não, pastor, eu não honro meu pai, porque meu pai é bêbado, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não, irmão, a Bíblia não coloca condicional. Honre dentro das condições que você tem, mas honre. Honre. Só que a gente só vai conseguir fazer isso, irmãos, se a gente sair da arena da competição. Não estou competindo, eu quero amar. Em nome do amor, eu perco. Você quer ganhar, irmão? Ganhou. Para finalizar, irmãos, às vezes em casa a gente brinca de joguinho lá, eu brinco com as crianças. E assim, a gente adulto é melhor no jogo, André. Vamos falar a verdade. Tem, assim, a experiência, né, irmão? Qualquer joguinho aí, você vai jogar o jogo da velha, você tem um atalho. E aí no joguinho, irmão, às vezes eu tô ganhando demais. Aí a minha vitória, ela gera uma crise muito grande nas minhas filhas. Aí tem hora, irmão, na dama, principalmente na dama, jogo dama com as meninas. Aí eu começo lá, André, jogar uma jogada errada. Mas não fala pra elas, não. Aí ela ganha, e ela fica feliz, irmão, e vê o sorriso nela, ela comemorando, ganhei do papai, Helena. E eu falo, ganhou. Eu prefiro perder, irmão, e amar minha filha, e ver ela sorrindo, do que ganhar sempre, e chegar lá sozinho, comemorar sozinho. Campeão do quê? Só que isso, irmão, só com Jesus no coração. Se Jesus não entrar na nossa vida, se você não entender o que Cristo fez por você na cruz, e a ressurreição dele não brilhar sobre o seu coração, você vai ser um hipócrita, você vai se alimentar sempre o mal, e você sempre vai ser um competidor. Mas se Jesus entrar no seu coração, irmão, se você conhecer Jesus de verdade, a chance desse cenário mudar é muito grande. Porque Jesus, irmão, ele transforma. Que Deus possa, em nome de Jesus, nessa noite, trabalhar no meu coração e no seu. Vamos orar, irmãos. O ministério de louvor vai se preparando. Nós somos brasileiros. O brasileiro é o povo da emoção, do sentimento. Mas para a palavra de Deus, irmão, precisa ter muita razão e obediência.
A gente precisa sair um pouco do emocionalismo, do sentimento, da dopamina e entrar na racionalidade. Faça uma oração corajosa hoje, fala com Deus. A oração do Salmo 139, ó Deus, dá uma sondada aqui no meu coração. Vê como é que está aqui o ambiente interno. Talvez por lá de fora a casa está bem pintada, tem um portãozão bonito, tem uma sacada bonita, mas dentro de casa está um caos. Às vezes é a vida de muito crente, por lá de fora há um sentimento, há palavras bonitas, há roupa bonita, há uma apresentação bonita, mas por dentro está um caos. O coração está distante de Deus, talvez está distante de Jesus mesmo, do Cristo crucificado. Senhor, nessa noite nós oramos, para que a gente não seja apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Certa feita, o Senhor Jesus, finalizando o Sermão da Montanha, diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem tolo, insensato, que construiu a sua casa sobre uma areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado um homem sábio, que construiu a sua casa sobre uma rocha, sobre um lugar seguro. Não permita, ó Deus, que a gente seja uma igreja de auditório, uma igreja teatral, que a gente faça apresentações ou está no lugar do membro, seja avaliar e dar notas, mas pouco praticar a palavra. Nos livre disso, Senhor. Nos livre do teatro grego, da hipocrisia. Nos ajuda, Deus, a olhar para dentro de nós, identificar o mal que há em nós e detestá-lo. E a partir disso ter uma ação concreta e prática em relação àquilo que é bom, para que as transformações, as mudanças aconteçam na nossa vida, para que a gente tenha a capacidade, ó Deus, de amar tanto o Senhor e amar tantas pessoas, ao ponto de não competir mais com ninguém, de querer honrá-las, de querer ver bem, de querer ser feliz com elas, de querer se alegrar com quem se alegra. Pastor nenhum pode fazer isso, mas o Espírito do Senhor pode trazer essa transformação em nossos corações, a começar do meu, equilibra o meu coração, ajusta, calibra a minha vida, para que eu ande segundo a Tua vontade. Que a Tua palavra nessa noite não volte vazia, Senhor, e que por meio da explanação das Escrituras, da exposição, da ação do Espírito, dos cânticos espirituais, o Senhor possa gerar em nós a transformação necessária e genuína, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar esse louvor, fazer desse louvor a nossa oração. É um louvor que fala de um dia as coisas ter começado bem, mas a gente perdeu, fui lá no jardim. Mas fala que Jesus, ele veio para restaurar essas coisas. E um refrão fala de conhecer Jesus. Talvez é essa oração que você precisa, se conectar novamente. Cante, fazendo esse louvor a sua oração nessa noite.